Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa terceira semana do tempo da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje põe diante de nós duas questões que eu acho muito interessantes e pertinentes. Primeiro, existem pessoas que vêm, conversar com a gente, preocupados, às vezes até tristes, porque os filhos, ou o marido, ou a esposa, não participam da comunidade, da igreja, não rezam, essa coisa toda. A resposta é Jesus que dá. Ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. Então, não é questão do meu querer. O meu querer está no segundo plano. Primeiro é o querer de Deus. Ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. Então, existem pessoas que não vêm, não participam, porque ainda não foram atraídos por Deus. Se assim eu posso dizer, Todos nós somos atraídos por Deus, mas nem todo mundo está sensível a essa atração. Nem todo mundo está aberto a essa atração. Então, por isso, a gente também não precisa pôr, como diz lá na minha região, a carroça diante dos bois. Temos que confiar em Deus e esperar. Eu acho que a nossa oração deveria ser assim: Senhor, chama-me para o seu serviço. É como se tivesse um aniversário e eu não fosse convidado. E aí eu ficasse sentido, por que eu não fui convidado? Talvez o dono da festa não quis me convidar. Paciência, Então, e já que eu quero ser convidado, então eu tenho que fazer de tudo para que aquela pessoa me perceba e me convide, Então, não é necessário a gente ficar com aquela preocupação. Olha, meus filhos cresceram e se afastaram da igreja, meus filhos não rezam, e aquela agonia toda, em volta disso. Não é assim que funciona. Ninguém vem a mim se o Pai não atrair. Então, acalma o seu coração, reza, peça a Deus, fala: Senhor, chama meu filho, chama meu marido, minha esposa, chama a gente para poder trabalhar na sua messe, na sua vinha. Me chama, eu gostaria muito de ir, Então, tem que se sentir chamado por Deus. Se não for assim, se a pessoa não se sentir vocacionada por Deus, não dá certo, não funciona. Não tem como a gente pressionar a Deus nesse sentido. O outro ponto que eu gostaria de refletir com vocês, e o Evangelho deixa claro: Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão do céu. Ele mesmo fala: eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Vocês estão vendo? Então Jesus, dessa vez, ele não fez parábola, não fez nada. Ele foi bastante categórico. Então, ele é o pão do céu. A Eucaristia é o próprio Jesus.
Mas eu gostaria de refletir com vocês, porque muitas pessoas às vezes chegam e dizem assim: olha, é porque minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó queria receber a Santa Comunhão e tal. E a pessoa já perdeu a sanidade, a pessoa já não tem mais, como é que fala? Já não está mais sabendo de nada, ou então está sofrendo de alguma enfermidade que não sabe mais distinguir ou divulgar as coisas. E aí a pessoa fica preocupada, leva a hóstia, como se a hóstia fosse um antibiótico, um remédio qualquer. Não é assim também que funciona. Ah, mas ela sempre participou, então ela já recebeu. Por quê? Porque a hóstia é Jesus, a Eucaristia é Jesus. E Jesus não tem prazo de validade. Então, eu fiz a primeira comunhão há 32 anos idos. 32 anos idos. Né? Quando eu tinha meus 10 anos, eu fiz minha primeira comunhão. Então, se eu tivesse recebido a comunhão naquele dia e por uma situação eu ficasse todos esses outros 32 anos sem receber, eu já tinha entrado em comunhão com Jesus, eu já estava em comunhão com Jesus. Vocês entendem? Então não precisa a gente ir para a missa, não precisa receber mais? Precisa. Porque quanto mais você se familiariza, porque quando nós vamos à missa, nós não vamos só por causa da hóstia, nós vamos também por causa da palavra de Deus, por causa do encontro com os irmãos, por causa da convivência fraterna, da comunidade, de estar juntos. A Eucaristia é isso, a Eucaristia nos faz igreja. Mas eu quero dizer no sentido de que muitas pessoas veem a Eucaristia como se fosse um remédio que eu tenho que tomar para melhorar, para ficar, para ter paz em casa, para ter isso, para ter aquilo. Não! A Eucaristia ela não tem prazo de validade. Quem quer que seja que está doente e tudo, e o pessoal fica, padre, vai lá em casa, leva a hóstia para a mãe, e não sei de quê. E não tem noção do que é realmente a Eucaristia. A Eucaristia é Jesus e ele não tem prazo de validade. Repito, né? Não tem prazo de validade. Então a pessoa que recebeu uma vez só e por uma situação não está recebendo mais, então ela já recebeu o pão vivo do céu. Não é o tanto de vezes que você recebe, o tanto de hóstias que você consome, que vai te fazer um com Cristo, não. A intimidade com Cristo se passa exatamente por essa questão de fé que você tem. Então não adianta, não é assim que funciona, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, tem pessoas que podem comungar todo dia, pode receber a hóstia todo dia, mas não está em comunhão com Deus. Por quê? Porque suas atitudes, seus gestos, suas palavras não condizem com alguém que recebe a Eucaristia, principalmente diariamente, né? Então, vamos pensar assim, ó, Jesus, o Senhor está em mim, vivo e ressuscitado para sempre. O Senhor não morre mais. Eu e o Senhor já somos um, mas só que tem um porém. Eu vou dizer para vocês com muita caridade, a gente pode perder essa intimidade. Há 32 anos idos eu recebi a Santa Hóstia, a Santa Comunhão, minha primeira comunhão, né? Então, se eu nesse percurso de 32 anos me desvio, aí eu perco essa comunhão, essa intimidade, aí eu tenho que voltar, como o filho pródigo. Ele morava na casa do pai, saiu, então agora ele tem que voltar, ele tem que receber de novo essa dignidade, né? Então, a pessoa não é que recebeu agora está livre, leve e solto. Não. Então, se a pessoa recebeu, se afastou de Jesus, se afastou da comunidade, se afastou do projeto de Deus, então ela tem que voltar e começar novamente o seu processo de comunhão com Deus. Vocês entendem? Então não é questão de receber ou não a Eucaristia, é questão de estar ou não em comunhão com Deus. E aí, estando em comunhão, ou seja, estando unido a Jesus, você tem a vida eterna. Desligado dele, você não tem. Vocês agora entendem por que Jesus contava a parábola da árvore, que o galho que fica fora da árvore seca, murcha e vai para o fogo? Né? Vocês agora entendem como é que pode uma árvore dar fruto se não está ligado, se não tem raiz, Então tudo tem que estar ligado a Jesus, ou seja, tem que estar em comunhão.
Repito, não é a questão do tanto de vezes que você comunga, o tanto de hóstia que você consome, mas é se você está ou não em comunhão com Deus. Por isso que a gente fala a comunhão eucarística. Pela Eucaristia é que nós entramos em comunhão com esse mistério salvífico, com esse mistério pleno que é Jesus, que é Deus Nosso Senhor. Então, que todos vocês, que todos nós, possamos buscar. Sim, eu estou me lembrando aqui de outra questão, prometo que serei breve. Um outro ponto é que as pessoas têm um péssimo hábito de questionar sua dignidade. Eu não sou digno. Ninguém é digno. Nem o Papa, nem o Bispo, nem eu, ninguém, nem vocês. Ninguém é digno de receber a Eucaristia. É Jesus que nos faz dignos para isso. É Jesus que vem. É Jesus que quer estar com a gente. Nenhum de nós merece a Eucaristia. Nenhum de nós tem direito da Eucaristia. Outro dia eu conversava com uma pessoa e aí eu dizia para ela: você acha que você pode receber a Santa Comunhão? Posso? Eu posso porque eu tenho direito, eu não sei o quê. E a discussão foi sobre esse assunto. Eu sou uma pessoa boa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso. Eu falei: não, ninguém tem direito, ninguém pode receber a Santa Eucaristia. Nós temos que ter consciência do que nós estamos recebendo. Consciência. Como no dia de nossa ordenação, quando nós padres somos ordenados, então o bispo fala para nós: toma consciência do que você vai celebrar. Por isso que a Eucaristia é muito séria, é muito fino. Então não é questão de eu poder ou não poder, de eu ser ou não ser digno. É de eu ter consciência daquilo que eu estou recebendo. Por isso que a pessoa insana não pode receber a Santa Comunhão. Por isso que a pessoa que não tem, que está fora de si, uma criança muito pequena, não pode receber a Santa Comunhão. Ela está em comunhão com Deus, não pelo mistério eucarístico, mas por outros viés, mas não pela Eucaristia ainda, no caso da criança. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que todos nós possamos ser muito amigos de Jesus. Ele fica tão contente quando nós vamos ao encontro com Ele, recebê-lo na Santa Eucaristia, buscar cada vez mais essa intimidade pela Eucaristia e pela palavra, junto com os demais irmãos. Jesus fica tão feliz, Nossa Senhora fica tão contente quando nós nos aproximamos de Jesus e dela, E eu também fico feliz quando vejo nossas comunidades repletas de pessoas prontas para ajudar, para trabalhar, para fazer Jesus mais amado, conhecido, Então, esse é o segredo, essa é a situação, Não é questão de dignidade, não é questão do tanto de hóstias que você consome, mas é questão de você estar em comunhão com Deus, em comunhão com o mistério eucarístico, com o mistério divino. E não se esqueçam, não pressionem seus filhos na atitude de que eles têm que ir ou não ir para a igreja. Claro, o convite sempre tem que ser feito, mas ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. Lembre-se sempre disso. Então a sua oração deve ser sempre assim, meu Deus, chama meu filho, chama meu marido, chama minha esposa, me chama, me convida. Eu gostaria muito que nós todos fôssemos participar da festa que o Senhor preparou para todos nós, Então assim deve ser mais ou menos a oração que cada um de nós deve fazer, tá bom? Então tenham todos um bom dia, Aqui em Belo Horizonte, aqui nossa comunidade está chovendo bastante, graças a Deus. Que Deus Nosso Senhor derrame como essas chuvas grandes bênçãos sobre todos nós, sobre o Brasil, sobre o mundo inteiro. Fiquem todos com Deus e com a intercessão poderosa de Nossa Senhora.